Agora a gente vai fazer uma receita tradicional árabe na sua versão viva, vegana e muito saudável. A gente vai fazer um quibe vivo. Por que eu faço essas aspas com as mãos? Porque não é um quibe de verdade, né? O quibe de verdade, tradicional, ele vai trigo, vai carne, vai outras cositas mais. E nesse quibe aqui é uma outra versão. Na verdade é um bolinho que tem o formato de quibe, que lembra um pouco o sabor. Mas a gente vai fazer uma outra receita. Não é exatamente o quibe, mas essa é a ideia. A ideia é que tenha a memória afetiva dessa receita árabe, que é deliciosa. Convenhamos, né? Essa receita ela é muito mais fácil do que você imagina. Ela parece um pouquinho complicada, mas ela não é complicada. Você vai colocar tudo dentro do processador, vai fazer os bolinhos e vai desidratar. Simples assim, sem desculpa. Como é que a gente vai fazer? Então, bora pra receita. A gente vai começar colocando meia xícara de tomate desidratado e hidratado com um pouquinho de água aqui no processador. Mas agora você deve estar se perguntando, mas Bel, por que desidratar e hidratar o tomate? Bom, a resposta é porque o sabor do tomate ele fica muito mais intenso, muito mais intensificado. Parece aquele tomate de forno, aquele tomate cozido quando você desidrata. E a gente vai hidratar ele um pouquinho, porque esses tomates que eu desidratei, eles ficaram bem secos. Mas é claro que se você fizer o seu próprio tomate desidratado na sua casa, que é muito superior, muito melhor do que esse tomate desidratado que a gente compra em loja de produtos naturais, em empórios. Se você fizer esse tomate, então veja o ponto que ele fique seco, mas não tão seco assim. Ele vai ficar um pouquinho molinho, mais ou menos 8 horas no desidratador a 45 graus já dá esse ponto. E aí você não vai precisar reidratar o tomate. Você deixa ele bem seco, esturricado mesmo, só se você quiser armazenar o seu tomate por bastante tempo. Então aqui eu tenho meia xícara do tomate seco, hidratado, e eu vou tirar só a parte do tomate mesmo. A água eu vou deixar aqui, se eu precisar de um pouquinho de água para depois. Vou usar meia xícara de azeitona fatiadinha sem caroço. Você pode usar a azeitona que você quiser, pode ser a com caroço mesmo, não esquece de tirar o caroço depois, viu gente? Vou usar meio pimentão vermelho desse daqui. Se o seu pimentão for menorzinho, você usa inteiro, mas esse aqui é bem grande para essa receita, eu vou usar só meio. Para essa receita ficar com ainda mais gosto árabe, a gente vai usar, então, um maço, como esse aqui, de cebolinha. Um maço, não muito grande, pequenininho, de salsinha. Claro, não poderia faltar o hortelã, que é clássico das receitas árabes e dá um sabor incrível para essa receita. Aqui eu já tirei o hortelã do caule, eu tenho um maço também de hortelã. Ó, essa quantidade aqui é o suficiente. Aí você vê se você gosta com mais, com menos hortelã, com mais ou menos salsinha, vai do seu gosto. Agora a gente vai colocar meia xícara de linhaça, que pode ser a linhaça dourada ou a linhaça marrom. Uma xícara de semente de girassol. Essa semente de girassol tem um pulinho do gato. Eu hidratei ela por 8 horas e depois desidratei por 3 horas a 45 graus no desidratador. Isso é completamente opcional, você faz só se você quiser. Mas preciso te dizer, o sabor fica muito incrível se você hidratar e depois desidratar. Porque na água as sementes liberam várias toxinas, várias coisinhas que não são tão legais para o nosso corpo. E aí você vai ter um aproveitamento muito maior dos nutrientes dessa semente aqui. Para finalizar, a gente vai nos temperinhos. Eu vou utilizar páprica defumada, meia colher de sopa de páprica defumada, meia colher de sopa de cominho. O meu cominho é cominho em grão mesmo, porque eu acho que o sabor é muito mais intenso. Se você for usar cominho em pó, veja se você quer colocar um pouquinho mais. Vou usar também pimenta cia. Também, meia colherzinha. Não é muito chegado nos temperos, então dá uma maneirada, não usa tanto tempero assim. E para dar uma leve apimentadinha, chili em pó, também meia xícara, tudo meio. Por último, um pouquinho de sal. Fechar meu processador e a gente vai bater tudo isso aqui.
Quando chegar nesse ponto, você dá uma mexidinha no seu processador. Gente, o cheiro disso daqui é de outro mundo. E... bora bater de novo. Olha só, ele fica com essa textura mais ou menos. É uma massa bem moldável. Se você quiser que ele fique mais lisinho do que isso, que não é tão uma proposta do quibe, né, já que ele é cheio de pedacinhos, aí você pode primeiro triturar a linhaça e a semente de girassol. E aí vai virar uma farinha para daí então acrescentar os outros ingredientes. Eu vou transferir aqui para minha tigela, só para mostrar para vocês como vai ficar, mas nesse ponto já pode fazer as suas bolinhas. Aqui a gente tem duas opções. Você pode usar tanto a folha antiaderente quanto essa tela para colocar os seus quibezinhos. Eu vou usar essa tela aqui, que ele desidrata com mais facilidade porque ela é cheia de furinhos. O que a gente vai fazer? Eu deixei aqui do meu lado uma tigela com água, porque você vai toda hora estar molhando as suas mãos. Suas mãos? O que a gente vai fazer? Eu deixei uma tigela com água aqui do meu lado, porque você vai precisar toda hora molhar as suas mãos para poder fazer essas bolinhas de uma maneira que não grudem nas mãos. Então, molhando as mãos com uma colher. Pega aí mais ou menos uma colher, não vamos fazer quibes muito grandes não. E aí você vai amassando assim, ó, até fazer o formato do quibe. A gente vai ligar o desidratador e vai colocar a 45 graus por mais ou menos 5 horas. Ou até ele ficar com uma crostinha crocante. Depois de aproximadamente 5 horas, os nossos quibes já estão prontos e crocantes. Esse quibe, pra mim, na minha humilde opinião, é melhor que o quibe tradicional, viu? Mas não vamos contar pra ninguém, isso aqui fica entre nós. Mais limãozinho.